Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a Tua igreja aqui está reunida, Deus, diante dos meus olhos. E mais uma vez eu não tenho nada de mim mesmo. Mais uma vez eu não tenho nem ouro, nem prata, nenhum conhecimento humano, nenhuma sabedoria humana. Nada de mim mesmo, ó Deus, pode alimentar, pode suprir, ó Deus, a sede, a fome do Espírito de cada um deles. Por isso eu peço a Tua ajuda, Senhor, para que a Tua palavra seja um alimento, para que a Tua palavra seja um sustento, para que a Tua palavra seja um maná precioso, ó Deus, ao coração da Tua igreja uma vez mais. Fala conosco, ó Deus, fala comigo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Amém? Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo a respeito de si mesmo. Assim ele disse: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Vocês serão verdadeiramente libertos. Se o Filho de Deus nos libertar, não tem conversa fiada. Verdadeiramente somos livres, verdadeiramente somos libertos. Amém? E como eu creio nisso? Ai de mim se eu não cresce nessa palavra, de que Jesus Cristo verdadeiramente liberta. Se eu não cresce, eu estaria escravizado aos demônios até hoje, mas eu creio que o Filho nos liberta, porque Ele me libertou. Eu posso dizer, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui pode dizer: Jesus Cristo, Filho de Deus, me libertou. Meus irmãos, inúmeros são os livros sobre libertação, inúmeros são os seminários, são os cultos de libertação, campanhas de libertação. Na verdade, existe até pastores e pastoras que se consideram especialistas somente na área de libertação. Conheço mais ou menos os 3 aqui no Brasil que atuam somente nessa área e acreditam que é a especialidade deles. A especialidade deles é na libertação. O que é meio assim antibíblico, porque a Bíblia fala que a unção de Deus quebra todo jugo. Quando um homem ou uma mulher revestido da unção de Deus, aquela unção dá capacidade para esse homem ou para essa mulher operar em todas as áreas. Seja libertação, seja cura emocional, seja proclamação da palavra. De modo que é o Espírito Santo que capacita. Não existe uma pessoa capacitada só para uma área da obra de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita para toda boa obra. É claro que por experiência de vida, algumas pessoas têm mais facilidade de lidar com algumas pessoas. Mas não significa que eu preciso ter um passado nas drogas para depois que eu me converter, cuidar de quem é drogado. Eu nunca tive problema com dependência química. Bebia, porque é uma droga também. Mas qualquer outra droga eu nunca tive esse problema. Mas eu tenho facilidade de me aproximar de pessoas que são dependentes químicos. Por quê? Porque é o Espírito Santo que capacita. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos dá essa capacitação. Mas como eu estava dizendo, muitos são os livros, já li bastante, já participei de vários cultos, campanhas de libertação, seminários, e tudo isso é bom. Tudo isso de fato agrega conhecimento, é muito bom a gente aprender e recomendo qualquer um de vocês a participarem. Sabendo que vai haver um seminário de cura e libertação, já está disponível na internet, no YouTube, tem bastante, assista. Sempre agrega conhecimento. Mas no final das contas, meus irmãos, esse versículo que eu li é a chave da libertação. Esse versículo que eu acabei de ler aqui, que nós lemos, é a chave de toda e qualquer libertação. De nada adianta seminários, de nada adianta livros, de nada adianta campanhas e mais campanhas de libertação, se esse versículo aqui não for compreendido, se esse versículo aqui não entrar no coração daquela pessoa que carece de libertação. E esse versículo diz, repito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, aqui está falando, meus irmãos, que só Jesus, somente Jesus Cristo, meus irmãos, tem o poder. Somente Jesus Cristo tem a capacidade de nos libertar de toda e qualquer opressão demoníaca. E eu preciso enfatizar, libertação não é o mesmo que expulsão de demônios, libertação não é o mesmo que expulsar demônios,
E existe uma confusão muito grande a respeito disso. E durante muitos anos eu acreditei que sim. Durante muitos anos eu acreditei que expulsar demônios é libertar uma pessoa do demônio. Durante muitos anos eu acreditei que expulsar o diabo da cabeça de uma pessoa é libertar aquela pessoa do diabo. E como eu era enganado, como eu estava sendo enganado pela minha falta de sabedoria. E como isso, meus irmãos, me deixava revoltado. Porque quantas e quantas vezes, em um culto, em uma reunião de oração, o demônio se manifestava em um homem ou uma mulher, colocava a mão, expulsava o demônio, no dia seguinte estava a criatura com um corote de cachaça na mão novamente. No dia seguinte estava infeliz usando droga novamente. Ou confusão que me dava, sabe? Eu ficava confuso. Mas Deus, como assim? O demônio não foi expulso? Na imaturidade da minha fé, no início da minha caminhada cristã, eu vi muito esse conflito. Porque o demônio se manifestava diante de mim, eu expulsava o demônio, mas no dia seguinte a pessoa estava do mesmo jeito. Mas com o tempo, a maturidade vem, o Espírito Santo nos ensina, e hoje eu entendo, meus irmãos, que expulsar demônios nem sempre é eficaz. Expulsar demônios nem sempre é o caminho correto para uma pessoa de fato ser liberta. O caminho correto é Jesus. É a libertação por meio de Jesus. É essa pessoa entender que precisa se render, que precisa se prostrar aos pés de Jesus. Caso contrário, não existe outra solução. Eu fico muito decepcionado, meus irmãos, quando eu vejo pessoas querendo libertação e não querendo Jesus. Aqui na cidade nós temos acompanhado, principalmente eu e o irmão do Valina, em que a pessoa fala claramente que não quer ir para a igreja. A última vez que eu ouvi essa pessoa abrir a boca para dizer algo dessa natureza foi quando, pastor, Deus falou que é para mim ir para a igreja quando Ele tocar no meu coração. É o diabo falando para ela. Precisa Deus tocar no coração de alguém para essa pessoa ir para a igreja? É decisão, meus irmãos. Tudo no reino de Deus é decisão. Deus não obriga ninguém, Deus não força ninguém. Mas para inventar desculpa, para inventar um pretexto, pastor, Deus falou comigo que isso é para mim ir para a igreja quando Ele tocar no meu coração. Já está tocando e não percebeu. Mas quando o capeta aparece, quando o demônio começa a gritar dentro daquela casa, corre para a casa de quem? Corre para a minha casa. Ou me chama beirando a meia-noite para ir socorrer. Mas não quer vir para a igreja, não quer fazer aliança, não quer receber Jesus, só quer que o demônio seja expulso. Meus irmãos, o demônio que é expulso volta. Demônio, meus irmãos, é igual barata, é igual rato. Você pode bater um inseticida na sua casa e pegar uma pá e catar umas 20 baratas, porque funciona, mata mesmo. Mas daqui uns 90, 120 dias, vai aparecer barata novamente. É igual rato. Coloque a ratoeira que for, coloque o veneno que for, vai funcionar a curto prazo. Aquela praga vai aparecer novamente. Por quê? Porque sempre encontra alimento. Porque, meus irmãos, não existe casa 100% limpa. A gente sempre deixa o paradinho aqui, a gente sempre deixa uma pia suja da noite por dia, tudo que as baratas amam, tudo que os ratos amam. De vez em quando eu tento me esforçar para não acontecer isso em casa, mas de vez em quando eu olho assim para a pia olha para mim, pia, hoje não, hein? Amanhã eu cuido de você. E tudo isso as baratas amam, os ratos amam, então é uma falha nossa, é normal. Da mesma forma são os demônios, meus irmãos. O demônio que é expulso hoje, ele volta amanhã. Se ele voltar e encontrar no coração da pessoa alimento. E qual é o alimento dos demônios? O pecado. O mínimo pecado que for, alimenta os demônios. O mínimo pecado que for, nutre os demônios. Pecado, meus irmãos, é como açúcar. Coloca um punhadinho de açúcar em um lugar limpo, totalmente limpo. Parece que vem formiga até do outro lado da cidade. Parece que as formigas ou sentem o cheiro, não sei como é que funciona. A natureza das formigas, elas farejam. A mesma coisa são demônios. O pecado é o açúcar para os demônios e eles vêm ao monte. Certa vez o próprio Jesus Cristo disse isso: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai para lugares áridos, ele vai para lugares desertos, mas depois de algum tempo ele volta e encontra no coração da pessoa de qual forma? Vazio e ornamentado. Durante algum tempo eu fiquei confuso a respeito dessa revelação também. Olha Deus, como assim vazio e ornamentado? Vazio tudo bem, está vazio da presença de Deus. Mas a palavra ornamentado significa arrumado, significa organizado. Então o demônio ele entra no coração arrumado, então o demônio entra no coração organizado. Entenda, meus irmãos, organizado e arrumado para eles.
organizado e arrumado para os demônios. Um coração organizado e arrumado para o diabo entra. E sabe o que é arrumação? Sabe qual é a organização de um coração para o diabo? É um coração rebelde, é um coração do pecado. O pecado faz com que o nosso coração fique aconchegante, fique confortável para Satanás e seus demônios. Por isso, a revelação de Jesus. Se o demônio voltar e encontrar a casa vazia de Jesus, e arrumado e ornamentado para o diabo, aquele único demônio que foi expulso, ele volta e pede ajuda de mais 7. E pior se torna o estado daquela pessoa. Meus irmãos, quando eu entendi essa revelação, eu passei a me esforçar a não ficar expulsando o demônio de qualquer maneira. Porque, segundo essa revelação, eu vou estar contribuindo para a maior escravidão espiritual na vida daquela pessoa. Porque eu expulso o demônio, a pessoa não recebe Jesus, o demônio volta trazendo mais 7. Ao expulso de novo, aqueles 7 demônios voltam trazendo mais um bocado. Enquanto a pessoa não tomar a decisão de aceitar Jesus, é assim que acontece. É o que eu disse para essa família, que constantemente pede socorro, que constantemente vai lá em casa. Falei, gente, é o seguinte, vou me ausentar de estar indo na casa de vocês sabem o caminho da igreja, porque eu não vou ficar fazendo papel de trouxa não. É claro que eu não usei essas palavras, tá bom? Mas eu tive que ser taxativo. Libertação é só por meio de Jesus. Você tem que aceitar Jesus. A família tem que aceitar Jesus. É porque às vezes as pessoas pensam que pastor é curandeiro. Antigamente era isso, né? Estava espelha caída, chama o curadeiro. Estava mal olhado, chama o curadeiro. Tem pessoas que acham que pastor é curandeiro. Só chama pastor quando está no problema. E Deus não levantou pastores nessa terra para isso. Deus levantou pastores nessa terra para conduzir o povo a Ele. Mas se o povo não quer, o pastor tem que gastar energia com outras ovelhas. Tem que procurar outras ovelhas. Então, meus irmãos, libertação não é expulsar demônios. Libertação é receber Jesus como Salvador. Aleluia, Deus. Tempos atrás, eu, Jennifer e Jussi, fomos à casa de uma irmã. Estava até hospedada na casa do pai de Jussi fazendo um ato de caridade. Fomos lá orar pelaquela mulher. E o demônio manifestou. Só que antes eu conversei bastante com ela, orientei sobre ir para a igreja, sobre aceitar Jesus. E por fim, fomos orar por aquela mulher. E o demônio manifestou, jogou ela ao chão, bateu a cabeça, parecendo uma jaca lá no chão. Mas fazer o quê? Tem que expulsar, né? Virar as costas e deixar o demônio lá no corpo, a gente não vai. Aí depois que sai daquele momento ali de possessão, a mulher continua com a mesma opinião. De não querer vir para a igreja, de não querer aceitar Jesus. A última palavra que ela deu para Jussi é que ela ia para a igreja, não é Jussi? Tomara que ela tenha cumprido essa palavra. Tomara que de fato ela tenha feito uma aliança com Cristo. Mas naquela noite, apesar de tudo isso, estava relutante. Não, pastor, de vez em quando eu ouço uma oração forte pela televisão. Meus irmãos, não é o bastante. Meus irmãos, a televisão, o celular, Facebook, YouTube é uma ferramenta muito boa, sabe, para pregar a palavra de Deus. Eu faço uso, tanto do Facebook quanto do YouTube. Mas tem um monte de gente que não quer compromisso com Deus e com a igreja, que está pegando carona e está só na sala de casa, aproveitando as orações fortes. E continua escravizadas, continua oprimidas, porque isso não liberta. Isso alimenta ali no momento, isso traz um conforto e um consolo no momento. Mas, meus irmãos, quem é liberto congrega. Quem é liberto faz parte da igreja. Quem é liberto faz parte de uma reunião como essa. É impossível ser liberto por Jesus e não congregar. E, infelizmente, é o que estão tentando normalizar neste mundo. Está aumentando, a cada dia que passa, aumenta o movimento dos chamados desigrejados. Aqueles que dizem que não precisa congregar porque Deus está em todo e qualquer lugar, e é verdade. Meus irmãos, Deus é onipresente. Um dos atributos de Deus é a onipresença. Sabe o que é isso? Deus está em todos os lugares. A presença de Deus está em todos os lugares. Mas existe algo chamado presença da glória de Deus. A presença da glória de Deus é só em uma reunião. A presença da glória de Deus se manifesta quando o povo se reúne para clamar a presença dele. E o mundo não sabe essa diferença. É por isso que você vê um monte de gente no pecado, e até no crime, até fazendo coisas terríveis, abrir a boca para dizer que tem fé em Deus, com a tatuagem de todo o tamanho de um crucifixo assim no peito. E eles acreditam nisso, que Deus está em todos os lugares. Mas a presença da glória só está, meus irmãos, quando 2 ou 3 se reúnem no nome dele para buscar a tua presença. Ah, pastor, então em casa a glória de Deus não se manifesta? É claro que se manifesta.
Porque na sua casa você não está só. E eu nem estou falando dos seus parentes. Eu estou falando de você e do Espírito Santo. Jesus disse quando 2 ou 3, né? Você e o Espírito Santo é 2. Então congregue, mas dentro da sua casa, junto com o Espírito Santo, busque a manifestação da glória de Deus. Busque a manifestação, meus irmãos, da presença do Senhor. Mas falando a respeito de libertação, voltando a falar, libertação é aceitar Jesus. Libertação, meus irmãos, é receber Jesus como Salvador. Aquela mulher adúltera, a teologia geral acredita que o nome dela era Maria Madalena, e eu também acredito. Aquela mulher adúltera foi perdoada por Jesus, mas depois que ela foi perdoada, ela reconheceu que Jesus era Salvador e passou a seguir Jesus. E no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2, se não me falha a memória, lá está escrito claramente que de Maria Madalena, Jesus mandou para longe, Jesus a libertou de 7 demônios. Aquela mulher, meus irmãos, estava atormentada por 7 demônios. Só que naquele texto, onde ela é perdoada, naquele texto onde a multidão estava com pedra nas mãos para apedrejá-la, naquele texto ali não fala que Jesus libertou ela ali. Ali ela foi perdoada, ali ela teve uma nova chance e passou a seguir Jesus. Em algum momento da caminhada, Jesus ministrou libertação na vida dela, e ela foi liberta de 8 demônios. E não somente foi liberta, ela se tornou uma seguidora de Cristo. Maria Madalena, meus irmãos, quando todo mundo fugiu, dos homens, somente o apóstolo João ficou. Pedro, Tiago, Lucas, todos fugiram. Mateus, Lucas não estava não, Lucas já é em Atos dos Apóstolos. Mas todos os discípulos fugiram diante da perseguição, mas quem ficou lá aos pés da cruz, além de João, foi Maria Madalena, de tão liberta, de tão compromissada que ela estava com Jesus. Ela não abandonou Jesus quando todos o abandonaram. Quando Jesus ressuscitou, foi ela que viu. Não foi nenhum homem, foi uma mulher que viu Jesus ressuscitado e saiu espalhando para todo mundo. Ele ressuscitou. Então Maria Madalena foi verdadeiramente liberta de 7 demônios, porque decidiu seguir Jesus. Agora só um parênteses aqui. Não pense que aquela mulher adúltera era adúltera por causa daqueles 7 demônios. Não caiamos nesse engano. Nenhum demônio faz uma pessoa pecar. Somos nós que pecamos. Você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia que revela isso, que o demônio faz uma pessoa pecar. Ah, a pessoa está usando droga porque é o demônio. Ah, a pessoa está matando porque é o demônio. Ah, a pessoa está roubando porque é o demônio. A pessoa está traindo a esposa. Um homem está traindo a esposa porque é o demônio. Tá não. Está indo porque é descarado e sem vergonha. E precisa se converter e aceitar Jesus. Os demônios se aproveitam. Os demônios se aproveitam daquele pecado para escravizar a pessoa na cegueira e nas trevas desse mundo. Então, meus irmãos, escravidão espiritual é uma coisa, escravidão no pecado é outra. Quem se auto-escraviza no pecado é o próprio ser humano. Não é nenhum demônio que escraviza a pessoa no pecado. Na verdade, o pecado são as correntes que os demônios usam para amarrar uma pessoa. Mas primeiro o pecado, depois a escravidão espiritual. O demoniado gadareno, aquele homem, a Bíblia fala que vivia entre os sepulcros. Nós não sabemos a história. Um endemoniado gadareno, meus irmãos, ele entra na história já dentro do cemitério, Jesus atravessando o lago, e entra naquele cemitério para libertar aquele homem. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos meditar nesse texto? Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 35. É muita Bíblia para a gente ler, graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 35. Assim revela o texto sagrado. Então rumaram para a terra dos Gadarenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito, não se vestia, andava nu por aí, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos, no cemitério. Quando ele viu Jesus, prostou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que lhe não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, ele despedaçava tudo
e era impelido pelo demônio ao deserto. Jesus perguntou a ele: qual o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado naquele homem. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Meus irmãos, esse homem não foi liberto quando Jesus deu ordem para aqueles demônios saírem dele. Aquele homem foi liberto aqui neste versículo, quando a Bíblia fala que ele foi encontrado vestido e sentado aos pés de Jesus. Da mesma forma, meus irmãos, que Maria Madalena entendeu que a libertação dela só viria se ela se tornasse uma seguidora de Jesus, esse homem também entendeu que a libertação dele só iria acontecer verdadeiramente se ele se sentasse aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas duas pessoas compreenderam, essas duas pessoas tiveram essa revelação e obedeceram. Eu preciso seguir esse homem. Maria Madalena, 7 demônios. Aquele homem gadareno, centenas de demônios, centenas, meus irmãos, atormentava aquele homem. Mas seguiu Jesus, foi liberta. Sentou aos pés de Jesus, foi liberto. Porque libertação é isso. Libertação é caminhar com Cristo. Libertação, meus irmãos, é se render ao Senhor. Seguir Jesus, meus irmãos, é abandonar o pecado. E Maria Madalena abandonou o adultério. Seguir Jesus, meus irmãos, é abandonar a nudez. O demônio gadareno andava nu, pelado por aí, entre os sepulcros. Ele abandonou a nudez. E quando todos foram perceber, ele estava bem vestido e estava ali sentado aos pés de Jesus, liberto. Tanto a mulher, tanto quanto este homem, meus irmãos, eles foram libertos. E tudo isso, meus irmãos, nos leva a duas palavras simples: libertação é compromisso e aliança. Libertação é compromisso e aliança com Deus. Não adianta uma pessoa entrar aqui dentro, igual naquele dia, há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, aquele rapaz entrou com uma faca aqui dentro. De nada adiantou ele ter me dado aquela faca, de nada adiantou ele se ajoelhar aqui pedindo a oração, se ele continuar a viver da forma como ele aparentemente estava vivendo. Ele só recebeu uma oração, ele só me entregou a faca. Lá na frente, se ele continuar vivendo de uma vida torta, uma vida de maldade, ele vai continuar escravizado. E repito, as pessoas querem isso, meus irmãos. As pessoas só querem imposição de mão e sai capeta, sai demônio. Mas as pessoas não querem abrir a boca para dizer: sai pecado da minha vida, sai adultério da minha vida, sai coisa ruim da minha vida. As pessoas não querem abrir a boca para dizer isso e também não querem dizer: Senhor Jesus, eu faço uma aliança contigo. E às vezes, meus irmãos, sabe o que isso gera? Isso gera muitas pessoas escravizadas até mesmo dentro da igreja, porque não pense que dentro da igreja não haja pessoas assim. Existe. Tomara que aqui dentro não, mas sim, dentro da igreja, meus irmãos, existe sim pessoas que acreditam em Deus, mas que não seguem Jesus. Dentro da igreja existe pessoas que acreditam em Deus, mas não sentam aos pés de Jesus. Tomara que nessa igreja não, mas existe. E são pessoas escravizadas. São pessoas que estão debaixo das correntes, das cadeias, das amarras do diabo, mesmo na igreja, mesmo no culto. Por quê? Porque são pessoas que estão na igreja, são pessoas que estão ouvindo o pastor, são pessoas que ali estão culto após culto, mas que não se sentaram aos pés de Jesus, que não se tornaram seguidores de Cristo. E como isso, meus irmãos, é uma afronta. Como isso, meus irmãos, é uma vergonha. E como isso deve ser alegria para o diabo. Porque o diabo escravizar quem está no mundo é fichinha para ele. Mas grande alegria e grande vaidade surge no coração do diabo quando ele consegue escravizar alguém dentro da igreja.
Afinal de contas, é isso que ele quer, meus irmãos. Satanás pouco esforço faz para afligir as pessoas que estão no mundo. O maior esforço é aqui dentro. O maior esforço de Satanás é contra a minha vida e contra a tua vida. Satanás, ele se levanta dia após dia, meus irmãos, para atacar a igreja. E como Satanás consegue atacar a igreja? Através de uma única pessoa. Basta um homem, basta uma mulher dentro da igreja, não rendido, não prostrado, não seguindo verdadeiramente Jesus, para ser uma porta do inferno. Ah, pastor, o senhor está dizendo que uma pessoa é porta do inferno se ela não vigiar, ela se torna uma porta do inferno para entrar contenda dentro da igreja. Uma porta do inferno para entrar divisão dentro da igreja. Uma porta do inferno para entrar vaidade dentro da igreja. Uma porta do inferno para entrar perturbação dentro da igreja. Sim, Satanás usa as pessoas para perturbar. Então, meus irmãos, vamos estar atentos e vigilantes, olhar para o nosso coração e falar: Espírito Santo, eu estou seguindo verdadeiramente Jesus? Espírito Santo, eu de fato estou aos pés do Senhor Jesus Cristo? Espírito Santo, a minha vida de fato é uma vida rendida ao Senhor? Ou estou apenas acreditando? Ou estou apenas acreditando que Deus existe? Meus irmãos, acreditar que Deus existe só coloca uma pessoa no mesmo nível do capeta, porque o capeta também acredita em Deus. Orgulho nenhum a pessoa deve ter de dizer isso: eu acredito em Deus, porque a Bíblia fala que os demônios e o próprio Satanás acreditam em Deus e tremem diante dessa certeza de que Deus existe. Mas o que tem de pessoas que abrem a boca para dizer: eu acredito em Deus, Deus conhece o meu coração. É claro que conhece, ele recebe, ele vê tudo. Mas as pessoas abrem a boca para dizer isso como se fosse o bastante. Não é o bastante. Não é o bastante acreditar em Deus, meus irmãos. Não é o bastante pregar. Não é o bastante curar enfermos. Não é o bastante cantar hinos e louvores. No dia do julgamento, Jesus vai dizer isso: ó, vocês cantaram, vocês pregaram, vocês curaram enfermos, mas eu nunca conheci vocês. E por que nunca foi conhecido? Porque nunca sentou aos pés de Jesus, porque nunca seguiu Jesus. Então, meus irmãos, seguir Jesus, estar aos pés de Jesus, ter compromisso e ter aliança com Cristo, vale mais do que pregar, vale mais do que cantar, vale mais do que cantar louvores de forma bela, de forma maravilhosa. E sim, muitos estão cantando sem compromisso, muitos estão cantando sem aliança, muitos estão cantando, pregando e até mesmo expulsando demônios sem estar aos pés de Jesus. Eu volto a falar novamente, é chato, eu tento não falar, mas foi tão pesado para mim. O assassino da Sara Mariano, aquele cara tinha todos os talentos. O cara pregava, o cara cantava, tinha todos os talentos. Eu só prego, eu não canto. Ele cantava e pregava. Agenda lotada. No dia que ele foi preso, ele estava sentado, meus irmãos, na tribuna de uma igreja. No dia que ele foi preso, a polícia fez questão de esperar ele estar dentro da igreja, fez questão do culto começar para dar ordem de prisão dele, a ele em cima do púlpito. O homem cantava e pregava, mas tem como dizer que ele seguia Jesus? Tem como dizer que ele estava aos pés de Jesus? Hoje a gente diz que não. Hoje é muito fácil dizer que não, ele não seguia Jesus, ele não estava aos pés de Jesus. Mas antes do escândalo ser esclarecido, qualquer um de nós aqui seria enganado. Qualquer um de nós aqui sem um discernimento de espírito, aquele homem aqui atrás desse culto, misericórdia, já imagino. E é tão clarão aqui, ó, todo mundo sapateando, rodopiando. Porque o homem tinha um talento. Um homem tinha um dom de pregar de forma maravilhosa. Mas não seguia Jesus. Se ele não se converter, e tomara que ele se converta, tomara que ele se arrependa verdadeiramente dos seus maus caminhos. Porque a gente nunca vai compreender isso, meus irmãos, mas Deus tem misericórdia daquele homem. E se ele verdadeiramente se arrepender, pedir perdão e abandonar o mau caminho, não é que Deus perdoe ele, ou coisa difícil a gente entender. Deus perdoa um assassino, o mais vil dos assassinos. Deus perdoa o pior dos bandidos. A nossa humanidade, meus irmãos, não compreende isso não. A nossa humanidade é, oh Deus, se isso só me aparecer na minha frente, a nossa humanidade existe. Eu, meus irmãos, eu compreendo a misericórdia de Deus a respeito.
a respeito de um assassino, de um ladrão, mas eu confesso para a igreja que eu tenho muita dificuldade com estupradores e com quem abusa de criança. Sinceramente, eu falo para Deus, ó Deus, eu não consigo amar pessoas assim, não. Eu não consigo nem orar por uma pessoa assim. Eu ainda não alcancei esse nível de fé, esse nível de quebrantamento, a ponto de orar pela vida de um estuprador e de um homem miserável que abusa de crianças. Eu ainda não tenho esse quebrantamento no coração ainda. Mas Deus tem misericórdia desses miseráveis. Até porque a palavra misericórdia significa isso: amar alguém apesar da miséria daquelas pessoas. Deus tem misericórdia dessas vidas miseráveis e o desejo do coração dele é a salvação, porque Deus não se alegra com a morte do ímpio. Mas, meus irmãos, voltando aqui para fechar a palavra, vamos batalhar pela nossa libertação. Vamos seguir Jesus. Vamos estar aos pés de Jesus. Entenda, meus irmãos, o culto de hoje serve só para hoje. O culto de hoje não serve para amanhã, mas não. O que está acontecendo hoje, o que você cantou, o que você louvou, o seu glória a Deus, o seu aleluia, essa palavra que você está ouvindo é para hoje, é para agora. O maná não podia ser guardado para o dia seguinte, não. O culto de hoje é para hoje. Dia após dia é necessário renovo. Dia após dia é necessário passos na direção de Cristo. Dia após dia é necessário sentar-se constantemente aos pés de Jesus. A salvação é constante, a libertação é constante, a batalha espiritual é constante. E necessário é que a igreja entenda isso. Uma vez salvo, só é sempre salvo se permanecer fiel. Uma vez liberto, só é sempre liberto se permanecer fiel. Uma vez batizado com o Espírito Santo, só permanecerá no fogo do Espírito Santo se dia após dia clamar por esse fogo, clamar por essa presença. Quantos e quantos irmãos na fé têm a seguinte expressão: "O culto abençoado que foi aquele culto no ano de 1500. Meus irmãos, quando um crente chega nesse nível de sentir saudade de um culto que aconteceu há 5, 10 anos atrás, significa que há muito tempo ele não tem uma visitação da glória de Deus. Significa que há muito tempo ele deixou de buscar, de livre e espontânea vontade, um renovo espiritual. Eu já fui assim, sabia? Pense um camarada que era papa culto de avivamento. Tinha um movimento, tinha um culto, tinha um pregador. Meus irmãos, eu estava colado. Porto Seguro, Goiânia, ia para outras cidades, para congresso, para seminário, porque na minha mente, por ser lá, e porque tinha aqueles homens pregando, Deus ia se manifestar ali. E eu passei muitos anos, sabe, nesse engano. Eu estava no engano. Não é um engano esses cultos, não é um engano esses pregadores. De fato, Deus se manifesta. Mas eu estava limitando Deus a eles. Eu estava limitando Deus a esses cultos. E quando eu não podia, eu alugava DVD. Marco Feliciano, Silas Malafaia, Silmar Coelho, Antônio Cirilo. Todo final de semana eu ia na Rei dos Reis, ou Nigraleta em Leonápolis, colocava 5 ou 6 DVDs e passava o final de semana inteiro assistindo uma pregação atrás da outra, colado ali na televisão, dando glória a Deus. E com o tempo eu aprendi, meus irmãos, que não é o bastante. De nada adianta assistir pregações, de nada adianta participar desta daquela campanha, deste daquele culto, daquele seminário. De nada adianta se a decisão particular, sincera, Deus abençoe, meu irmão, sincera e verdadeira do meu coração não for buscar Jesus. E a partir dali, meus irmãos, eu comecei a buscar. A partir dali eu comecei a gravar no meu coração: eu preciso passar ao menos 60 minutos por dia na presença de Deus. Se eu não consigo passar os 60 minutos inteiros, eu passo 20 aqui, 20 acolá, 20 depois. Mas eu não posso permitir que das 24 horas que Deus me dá, eu não posso dedicar 1 hora para Ele, sendo que Ele me dá 24 horas. E eu entendo que isso, meus irmãos, faz com que a minha libertação progrida. Eu entendo que isso faz com que a minha salvação desenvolva. Porque, meus irmãos, eu vou falar aqui para vocês novamente. Semana passada a dona Elvira ficou assustada: "Pastor, tu já foi macumbeiro, pastor?" Era mais ou menos isso, mas não era macumbeiro, não. Meus irmãos, vocês acham que os demônios que me escravizavam desistiram de mim? Desistiram não. Meus irmãos, se eu ficar 10 segundos sem Jesus, eu volto a ser o que eu era, escravizado pelo demônio. E assim com cada um de vocês aqui. Experimente, não experimente não.
10 segundos, meus irmãos, sem Jesus é o suficiente para Satanás devastar a tua alma e vocês voltarem para o lamaçal. E vocês sabiam que muitos que hoje estão no lamaçal do pecado e que já estiveram na igreja, foi justamente por conta de um pequeno deslize. Talvez um deslize de 1 minuto, de 5 minutos, de 10 minutos, foi o suficiente para Satanás tragar a alma e destruir novamente aquela pessoa, escravizar aquela pessoa, tornar aquela pessoa um escravo, não somente do pecado, como dos demônios. Por quê? Porque aquela pessoa se afastou de Jesus. Aquela pessoa deixou de seguir Jesus. Aquela pessoa se levantou, não mais quis ficar aos pés de Jesus, e a maldição, demônios e mais demônios se alojaram na vida dela. Então, igreja, esse é um princípio da libertação. Aos irmãos que gostam de interceder pelo próximo, aos irmãos que gostam de ir na casa de pessoas que ainda não conhecem Cristo para evangelizar, se esforcem para não expulsar demônios, se esforcem para libertar aquela vida por meio de Jesus. Hoje, é claro que de vez em quando não funciona, não porque Deus falha, mas eu entendo com a permissão de Deus. Mas constantemente, sempre que eu saio de casa para visitar uma família que não é cristã, eu oro pedindo para Deus paralisar os demônios. Eu dou ordem para Deus paralisar, para que não haja nenhuma manifestação de demônios. E graças a Deus tem acontecido. De vez em quando, creio eu, com a permissão de Deus, algum demônio manifesta. Mas eu entendo que o meu papel não é expulsar demônios. Eu preciso conduzir as pessoas a Jesus Cristo, como Maria Madalena foi, e como o endemoniado gadareno, não mais endemoniado, como aquele homem foi. Ele foi até Jesus. Porque quem liberta é Jesus Cristo. Quem liberta, meus irmãos, é o Senhor Jesus. E repito, as pessoas não entendem isso. As pessoas querem ser libertas do diabo, mas não querem ser libertas do copo de cachaça, não. As pessoas querem ser libertas da pombagira, mas não querem ser libertas da imoralidade. As pessoas querem ser libertas dos demônios, mas não querem ser libertas da prática do pecado. Não tem como, é impossível. Libertação espiritual é libertação do pecado e, consequentemente, libertação dos demônios. Caso contrário, é só expulsar. Expulsa hoje, volta amanhã e volta trazendo mais 7, desgraçando a vida daquela pessoa mais e mais. Então vamos buscar a sabedoria do Senhor e, se porventura já te chamarem em uma situação do demônio está tomando a mente daquela pessoa, expulsa. Você não vai deixar a pessoa lá mesmo se contorcendo lá no chão, não expulsa. Mas depois, dá um tapinha na careca, se for careca, ou na cabeleira, se tiver cabelo daquela pessoa, e fala: meu filho, minha filha, você precisa receber Jesus como Salvador. Você só vai ser liberto, só vai ser liberta se aceitar Jesus como Salvador e se ir para a igreja. Não tem outro caminho. Faça o papel de evangelista. E evangelista é isso: aponta a pessoa para Cristo. Amém?